Olá, pessoal. Viemos aqui para mais uma live. Hoje trazendo o Edu, que é um advisor, um profissional de segurança, trabalhando no mercado já há um bom tempo aí. Ele trabalha com sales, então a ideia aqui é a gente trazer um pouco para a comunidade também um pouco dessa visão, né? E quais são as ligações aí com o nosso mundo técnico. Ele era um cara técnico, então vou trazer ele aqui para a gente bater um papo. Fala aí, Edu, tudo bem, cara? Opa, tudo bom, Diniz? Do Jóia, cara. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Acho que é sempre importante a gente poder compartilhar nossa história e, enfim, nossos desafios dentro da comunidade de segurança, que não são poucos, né? Então, obrigado aí novamente, tá? É isso, pô. Obrigado você por vir aí. A comunidade que a gente tá tocando, ela tem basicamente profissionais de tecnologia, sejam eles já de cloud security ou profissionais de segurança da informação, ou que querem migrar. Então, por isso que é legal ter todos esses lados, assim, a gente falar um pouco de como você fez essa transição, né? E como é que é esse sales em cloud security. Enfim, a gente vai passar um pouquinho por esses tópicos. Ah, legal, cara. Obrigado, novamente. Então, falando um pouquinho de cyber, né, ou segurança da informação, ou lá nos primórdios, segurança lógica, né? Eu venho de uma área de infraestrutura, onde segurança estava ali enraizada, né, com VPN, regra de firewall, Network Access Control e todas essas soluções lá provenientes de infraestrutura. E ali eu peguei gosto e acabei saindo da parte de infraestrutura e focando em segurança e tudo mais, né? Falando um pouco da minha trajetória para que vocês consigam entender, né, qual foi esse movimento e a gente chegar, né, no que diz a respeito movimentação do mundo técnico para o mundo de vendas, é super importante falar que hoje a gente tem segurança da informação já como uma matéria já estabelecida dentro do nosso ecossistema de tecnologia, né? E fora também de tecnologia, né? Tem algumas nuances aí para controles internos, compliance, auditoria, business, entre outros, e super importante, né? Mas lá no passado eu senti uma necessidade muito grande de estudar o tema de cybersecurity, porque eu via que tinha poucas pessoas com conhecimento, né? E aí foi o meu Legal. interesse focado na equipe de infraestrutura mais focada. Cara, vamos fazer uma segurança de um AD, vamos falar do mundo on-prem. E ali aquela história começou a entrar, de fato, com algumas certificações, né? Eu fiz uma primeira certificação que era SAS 70, né? Hoje em dia é a SOC 1, SOC 2, então você pegava todos os itens de performance, disponibilidade e segurança, tinha uma pranchetinha e ficava visitando data centers para que você conseguisse ver, né, de fato os controles ou aferir esses controles dentro de data center. E foi aí que foi pegando gosto, começamos a falar de norma, começamos a falar de acesso, descarte da informação, como que ele é acessado, e quando a gente achava que a gente estava por dentro de algumas particularidades ali, veio o mundo cloud, né? E aí o mundo cloud começou a balançar um pouquinho dessa migração do mundo on-prem para o mundo onde a gente não sabia onde estava o servidor, né? Lembro bem aí uma conversa com um dos grandes players aí no mercado, acho que foi 2009, se eu não me engano, e eu falei, cara, a gente precisa fazer a auditoria desses controles que a gente está no on-prem, que foi essa história que eu acabei de comentar, na nuvem. O cara, não, cara, você tem que confiar no documento. E aí a gente ficou assim, cara, como que a gente vai fazer uma auditoria em controles que a gente não sabe onde está, né? E aí a jornada cloud, né, como a gente é bastante curioso, a gente começou né, a tentar aprender como que os cloud services providers conseguiam fazer esses controles, né, como que eram aferidos esses controles, de fato, e entender também se era um Ctrl+C do ambiente on-prem para o ambiente em cloud, né? E aí a gente vem daquela geração onde só tinha on-prem, aí depois virou ambiente híbrido, né, metade cloud, metade on-prem, e aí hoje a gente tem um ambiente até multi-cloud, né? Então olha a complexidade que se tornou para a nossa área por falar em cloud security, né? Então, esse pedaço do próprio conhecimento de segurança me animou
a conhecer outras áreas aí, passando por área de auditoria, passando por área de governança, passando por área de controle de acesso, passando por área de operação de segurança, SOC, agências, exigências internacionais, até que eu me deparei aí em 2013 com o mundo cloud de fato, né? Eu fiz um dos primeiros cursos aí de AWS, de segurança. Legal. E nisso também começou a despertar algumas coisas relacionadas a normas internacionais, né? Sarbanes-Oxley e entre outras, né? Para que a gente pudesse falar um pouquinho aí, até mesmo a GDPR antes da LGPD ser traduzida, né? Era a consulta 58 do Bacen, eu já estava no mundo financeiro, enfim, a segurança sempre permeou, né? E ali falando um pouquinho de como que as pessoas me viam dentro disso, eu sempre fui um cara de segurança, mas um cara de segurança mais comunicativo, né? Uhum. Um perfil Legal. um pouco diferente, né, Diniz, do cara de segurança mesmo, que Tradicional ali, que fica ali olhando para a tela, né? Exatamente, eu tinha um funcionário na época que era um funcionário que, cara, ele era um monstro, ele era um cara muito bom. Então a gente até brincava, falei, ele, cara, se tivesse uma cabine, né, uma guarita e colocasse pizza embaixo da porta, o cara ficava ali 24 horas. Queria nem contato humano, né? Mas para até comunicar tinha um pouquinho de dificuldade, né? E ali eu comecei a fazer atendimentos dentro de clientes, né? Das indústrias ali de clientes, depois a gente compartilha o meu LinkedIn, para o mundo externo. Então, atendia a auditoria externa, atendia o mercado externo, ficava discutindo quais eram as métricas, tanto vou falar um pouquinho, mas antes do PCI, de cloud, para fora. Então, entendia o que o business queria, né, o business para fora, e aí traduzia e tentava colocar alguns controles de segurança nessa forma. E aí essa comunicação para o mundo externo, eu tive sempre muita facilidade. E algumas pessoas me falam, cara, por que você não está num vendor? Por que você não está numa consultoria? Foi aí que eu recebi, Deu né, estalo. uns inputs, na verdade, através de N pessoas, e falei, cara, será que é o momento de eu entrar no mundo de consultoria? Trabalhei numa das maiores consultorias aí do Brasil, e ali eu vi realmente falar com outros públicos, né? Público de negócio, né? Público de outras áreas que realmente colocam aqueles pré-req para que nós, de segurança, desenvolvemos controles adequados, compensatórios, enfim, para que a gente consiga aí alavancar o negócio e não simplesmente dar um blockade, né? Então, papel de viabilização. E foi aí que eu entrei nesse mundo, né? Acabei voltando para o mundo cliente por uma proposta bem bacana e logo me deparei com as questões de PCI. Né? Então, estou dentro do ramo, digamos assim, dentro do conhecimento de PCI desde 2013, já fazem 11 anos aí, né? Falando de infraestrutura, falando de controles e tudo mais, e as pessoas acabavam ali falando um pouquinho de uma forma, pô, Edu, você tem que mudar ali, né? E eu, será? Né? Sempre aquelas perguntas que a gente acaba recebendo, né? Será que é o momento? Será que é o momento? E aí recebi uma oportunidade para trabalhar fora do país, onde eu decidi fazer esse move da carreira, né? Legal. E aí falando desse move da carreira, é um pouco engraçado, por quê? Porque todo mundo não, mas a maioria das pessoas fazem o movimento de sair da área técnica, né? E entra como SE do lado do vendor, né? Até mais porque conhece a tecnologia, já implementou, já fez o design, já fez a operação de fato. E eu, como eu tive esse input aí da comunicação, me falaram, cara, já que você é um cara técnico, o que você acha da gente poder te aproveitar como um papel de advisor? Porque você carregaria só o SE no momento adequado, né? Você estaria conversando com o cliente, porque você conhece das tecnologias, você conhece do ecossistema e você trabalhou numa indústria madura, né? A indústria financeira acaba sendo uma indústria mais madura, com controles mais, né? Raise the bar. E aí a gente começou, e eu comecei a pensar nisso, e aí eu mudei para a área de vendas, né? E aí, dentro da área de vendas, é totalmente diferente essa dinâmica, porque eu queria até falar um pouquinho de como funciona a própria área de vendas, né? Por quê? Porque hoje a gente tem os inside sales, que são os caras ali que ficam fazendo calls, né, cold calling e tudo mais, para ter essa atração
do cliente final para que entenda qual que é uma oportunidade, entenda qual é o desafio para prover algum tipo de solução, né? Tem o próprio BDR, né, BDR, né, o Business Development Representative, que é esse cara que ele faz toda a parte junto com os nossos parceiros, enfim, dentro do ecossistema, quais são as áreas, quais são as tecnologias, o que realmente a empresa, né, tem de desafio e o portfólio da empresa consegue atender de uma determinada forma e envolve as pessoas necessárias dentro desse ecossistema, onde eu posso falar um pouquinho. E por aqui, nós ajudamos profissionais de tecnologia a conseguirem melhores salários e oportunidades migrando para uma das melhores carreiras dentro de segurança da informação do mercado, que é a Cloud Security. Se você é um profissional de tecnologia, infraestrutura, CRE, DevOps ou é um estudante de uma dessas áreas, de algum dos cursos da área de TI, provavelmente você já pensou em se especializar em estudar tópicos quentes de tecnologia, carreiras que pagam bem, ou seja, de olho ali no salário, e que estão em alta. Tô certo? Sim. Aí você percebeu que existem várias opções e que é fácil se perder em meio a tantos dados, cursos, coaches, pessoas falando para você qual que é o caminho a seguir. Por aqui, você não precisa se preocupar, porque eu já fiz esse trabalho de pesquisar e te mostrar um dos melhores nichos de todos que existem por aí. Eu entrei nesse mercado de Cloud Security há 7 anos atrás e realmente isso mudou a minha vida. Minhas finanças, as oportunidades que eu tive, pessoas que eu conheci nesse caminho, valeu muito a pena para mim. Durante essa minha jornada, eu ajudei diversos profissionais a percorrer esse caminho, esse mesmo caminho que eu vou mostrar aqui para vocês. E por eu já ter trilhado ele, foi muito mais fácil de ensinar, né? Por experiência própria, é sempre muito mais fácil a gente ensinar. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre cloud, segurança cibernética, qual certificação fazer, eu me sentia extremamente perdido, porque existiam muitas informações, não só no YouTube e em outros canais. Resumindo, eu me senti muito perdido, muitas informações desconexas, e isso me tomou pelo menos alguns meses para eu entender qual era o caminho que eu queria seguir, e com isso demorou 1 ano até eu fazer as primeiras entrevistas e conseguir entrar no mercado que eu queria efetivamente, que eu estava me preparando para isso. Se na época da minha transição eu tivesse achado algo que pudesse me ensinar um passo a passo exatamente o que fazer, eu teria economizado tempo e entraria no mercado de Cloud Security muito mais rapidamente, pessoal. Felizmente, se você está aqui, né, chegou no lugar certo, porque o curso gratuito que eu criei chamado CloudSec Basic vai te ajudar a entender o passo a passo exato que você precisa para, primeiro, entender o porquê desse mercado de Cloud Security, né? Será que esse mercado é legal? Quais as definições de Cloud Security? Entender o básico do básico ali, pessoal. Vale a pena fazer uma transição de área ou sair da minha faculdade e já entrar numa área de Cloud Security? Esse é outro ponto. E eu tô confiante quando eu digo que esse é o melhor introdutório que você pode ter acesso no mercado. Esse curso foi feito para você que muitas vezes está na correria da faculdade, da vida ou do seu trabalho e não tem tempo para parar e ficar pesquisando tanto e que quer ir direto ao ponto. Eu te convido a assistir esse curso e entender se essa carreira é para você e quanto pode te trazer de benefícios. O conteúdo está bem condensado, tá, pessoal? É rápido de ver. Então, 1 horinha você já termina ele. Neste pequeno tempo, você já vai poder ter um introdutório satisfatório do tema. Vai poder entender melhor em alto nível as informações importantes para essa sua nova carreira, se você decidir. E se você quer dar esse primeiro passo e fazer Cloud Security entrar na sua vida, essa é a melhor decisão que você pode tomar. Beleza? Estando pronto, preencha as informações aqui do lado, aqui no formulário, que está nessa página, clica no botão e eu te vejo lá no curso.